Antes de orarmos juntos, quero te convidar a aquietar o coração por um instante e refletir na palavra de Deus muitas vezes. Aquilo que parece estar em paz por fora esconde batalhas intensas por dentro. Pessoas podem sorrir, trabalhar, conversar normalmente, mas carregar guerras silenciosas na mente e no coração. Lutas que ninguém vê, pensamentos que ninguém entende, tentações que ninguém imagina. Essa batalha não acontece apenas por causa das circunstâncias da vida. Ela acontece dentro de nós todos os dias. Existe um conflito entre aquilo que desejamos espiritualmente e aquilo que a nossa carne insiste em buscar. A Bíblia nos ajuda a entender isso quando diz em Gálatas capítulo 5, versículo 17, que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, e esses dois são opostos entre si. Essa palavra coloca nome no que você sente. Há dias em que seu espírito deseja a presença de Deus, deseja orar, deseja buscar a palavra, deseja fazer o que é certo. Mas, ao mesmo tempo, surgem o cansaço, a distração, a preguiça, a irritação ou desejos que te afastam de Deus. Você decide orar e, de repente, o corpo pede descanso. Decide ler a Bíblia e a mente se inquieta. Decide perdoar, mas a dor insiste em voltar. Essa luta é real e diária, e você não está sozinho nela. Até o apóstolo Paulo descreveu esse conflito interior quando afirmou que muitas vezes desejava fazer o bem, mas percebia outra força agindo dentro dele. Isso não é desculpa para o pecado, mas é a prova de que Deus entende essa batalha e oferece um caminho de vitória. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários amém. Como um sinal de que você reconhece essa luta e crê que Deus está trabalhando no seu interior. Diante dessa luta interior, surge uma pergunta importante: como vencer sem fingir que ela não existe? Deus nunca pediu que ignorássemos nossas fraquezas, mas que aprendêssemos a lidar com elas da maneira certa. Nós ainda vivemos neste corpo, com emoções, hábitos e limites. Não somos anjos, somos peregrinos em processo de transformação. A palavra de Deus nos mostra o caminho quando afirma em Gálatas capítulo 5, do versículo 24 ao 25, que aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos, e que, se vivemos no Espírito, também devemos andar no Espírito. Essa linguagem é forte e intencional. Crucificar não é algo rápido nem confortável. É um processo doloroso, contínuo e consciente. Isso significa dizer não ao que parece fácil quando o fácil nos afasta de Deus. Significa abrir mão de desejos antigos porque agora existe um amor maior governando o coração. Algumas vontades precisam morrer para que a vida espiritual floresça. É por isso que a Bíblia também nos ensina em Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao 2. Apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e a permitir que nossa mente seja renovada. Um sacrifício vivo ainda respira, ainda sente, ainda tenta sair do altar. Por isso, a entrega precisa ser diária. Deus não está nos moldando para a prisão, mas para a liberdade. Ele está treinando nosso coração para desejar aquilo que realmente gera vida, paz e plenitude. Se você entende que esse processo é diário e escolhe continuar se entregando a Deus, escreva nos comentários glória a Deus como uma declaração de fé. Viver no Espírito também significa aprender a parar de alimentar aquilo que nos enfraquece. Muitas batalhas permanecem intensas não porque são invencíveis, mas porque continuam sendo nutridas. Algumas tentações não perdem força porque recebem atenção constante. Certos hábitos não morrem porque ainda encontram espaço no coração. Jesus deixou um conselho simples e poderoso quando disse em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ele reconhece que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar é prestar atenção. É observar o que abre portas, o que desperta desejos antigos, o que nos afasta da presença de Deus,
Orar é reconhecer que força humana não vence guerra espiritual. E quando você falhar, não se esconda de Deus, corra para Ele. A confissão não é vergonha, é cura. A palavra afirma em 1 João capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar e nos purificar. O Pai não procura pessoas perfeitas, mas filhos e filhas que sempre retornam, que não desistem e que continuam caminhando. Uma mente carnal vive presa ao agora. Busca prazer imediato, conforto constante e aprovação das pessoas. Mas a mente renovada começa a olhar para o alto. Em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 2, somos ensinados a pensar nas coisas do alto e não nas da terra. Isso não significa fugir da realidade, mas impedir que o passageiro governe o eterno. Quando Cristo se torna o centro, os desejos perdem o controle e o coração encontra direção. Se você decide hoje vigiar sua mente e buscar a Deus em oração, escreva "Eu confio em Deus" nos comentários. Escolher o Espírito é uma decisão que precisa ser renovada todos os dias. A Bíblia não chama isso de corrida ou salto, mas de caminhada. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, está escrito que, se andarmos no Espírito, não satisfaremos os desejos da carne. Caminhar é passo a passo, é constância, é permanecer mesmo quando não há vontade. É escolher a oração quando o cansaço insiste, é escolher a palavra quando a distração chama. É escolher o perdão quando a mágoa quer ficar. É escolher a santidade quando o pecado parece mais fácil. E, à medida que você caminha, o Espírito Santo fortalece, ajusta seus desejos e ensina a viver como alguém que pertence a Cristo. As obras da carne prometem alívio, mas entregam vazio. Prometem prazer, mas deixam culpa. Prometem controle, mas criam prisão. Já aquilo que nasce no Espírito gera vida. O que você entrega a Jesus produz fruto eterno. O que você permite que morra em você abre espaço para uma vida verdadeiramente livre. A palavra nos lembra em Romanos capítulo 8, do versículo 13 ao 14, que aqueles que vivem segundo a carne caminham para a morte, mas os que são guiados pelo Espírito recebem vida. E afirma que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa é a sua identidade. Você não é escravo do pecado, você é filho. O Espírito que habita em você não gera medo, mas adoção. Ele te conduz, corrige, fortalece e consola. E essa caminhada, mesmo com lutas, é prova de que Deus está trabalhando em você. Se você escolhe continuar caminhando com Deus, mesmo em meio às lutas, escreva "Eu escolho o Espírito" nos comentários. Agora, eu te convido a orar junto comigo. Se você puder, feche seus olhos por um instante, aquiete o coração e una sua fé com esta oração. Não importa onde você esteja agora, Deus está presente e pronto para ouvir. Pai amado, eu me coloco diante de Ti reconhecendo que preciso da Tua graça todos os dias. O Senhor conhece minhas lutas internas, conhece meus pensamentos e sabe onde minha carne tenta me dominar. Por isso, eu clamo por força espiritual. Assim como diz a Tua palavra em João capítulo 15, versículo 5, sem Ti eu nada posso fazer. Eu dependo do Senhor para vencer aquilo que sozinho não consigo. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, como está escrito em Salmos capítulo 51, versículo 10. Ensina-me a dizer não ao pecado e sim à Tua vontade. Que o Teu Espírito me conduza, como afirma Romanos capítulo 8, do versículo 13 ao 14, para que eu viva como filho e não como escravo do medo ou do erro. Espírito Santo, governa minhas escolhas, guarda minha mente e fortalece meu coração. Produz em mim o fruto do Espírito, conforme Gálatas capítulo 5. Do versículo 22 ao 23, que minha vida glorifique o Teu nome e que eu caminhe todos os dias na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço a todos que oraram comigo até aqui. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família.
E que a paz do Senhor acompanhe cada um de vocês ao longo deste dia. Compartilhe este vídeo para que outras pessoas também sejam alcançadas e abençoadas por essa palavra.